Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Rafa. Vamos falar sobre filme. Eu trouxe uma dica de filme para vocês. Esse filme já tem um tempo que foi lançado, acho que tem um mês, mais ou menos 2 meses. Mas muita gente ainda não conhece esse filme. Para falar a verdade, eu acho que esse filme tem um grande potencial, né, para alcançar tipo um grande público, pelo que ele pretendia nos passar, pelo a história que ele nos pretendia passar de início. Eu vou logo dizendo a vocês que eu não gostei do início do filme, assim, não gostei do arrastado que foi o filme, até eu só gostei mais da parte final. Se o filme em si tivesse focado mais na história do personagem principal, que é conhecido como o Samaritano, que o nome do filme é esse também, O Samaritano, eu acho que teria mais impacto. Porque eu acho que quando você foca mais no personagem principal, que é o super-herói em si, se tivesse desenvolvido a história, levado para o contexto que ele tivesse passado o filme na questão da luta contra os vilões, contra os bandidos, eu acho que para mim teria mais sentido e teria sido mais bem aproveitado o filme. Mas o filme veio encaixar na história uma terceira, quarta pessoa, que para mim não fez sentido. O diálogo que o samaritano tem com um garoto chamado Sam, para mim não faz sentido, é um diálogo tipo fraco. Tentaram criar tipo um vínculo entre o menino, esse menino chamado Sam, com o samaritano, que eu acho que foi forçado demais, porque a gente percebe quando um diálogo não força a barra para querer criar um vínculo entre os dois personagens. E eu acho que no ponto de vista, o menino, o Sam no caso, fez tipo isso, forçou demais a barra entre os personagens. Porque assim, ó, se for para desenvolver a história entre o personagem principal, que é o bom samaritano, não, que é o samaritano, com o Sam, então eu acho que deveria ter criado uma perspectiva e deveria ter ido por outro caminho, sabe? E sem falar que o personagem Sam, em algumas partes, ele tem uma personalidade, tipo no início e até no decorrer do filme e no final também, para mim ele passou isso, ele passou para tipo como se fosse personagem diferente. Tipo, no começo ele tinha aquele típico, né? Típico, aquela criança tímida, medrosa, só que ao mesmo tempo, nos diálogos, ele tinha como se fosse tipo uma. Como eu posso falar? Ele nos mostrava como se fosse já uma pessoa muito corajosa, destemida, sendo que não teve um processo para ele chegar a isso. E no finalzinho do filme, ele falou, né, junto com o samaritano, uma frase que para mim ele deveria ter falado aquela frase, acho que no meio do filme, pro samaritano. Porque, tipo assim, ele falou uma frase no final que era como se fosse, tipo, incentivando ou nos mostrando o personagem que teria outro caminho. Se ele quisesse escolher. Sendo que o samaritano já tinha escolhido esse caminho, tipo o caminho do bem, há uns 3 ou 4 cenas, não, acho que umas 10 cenas atrás, né? Essa frase que ele falou, que ele poderia escolher outro caminho, era para ele ter dito, ou quando ele conheceu ele, realmente, que ele descobriu que ele era o samaritano, ou então quando ele foi enfrentar os vilões, entendeu? Que era para dar uma estimulada no personagem. E ele veio falar isso no finalzinho do filme. Eu achei que não fez sentido. E outra coisa, os vilões, quando o samaritano foi enfrentar ele no final, pra mim a melhor parte do filme foi essa. Quando ele foi enfrentar os vilões no final, foi que ele realmente mostrou que o seu poder, o seu potencial como um super-herói, né? Por isso que eu falei assim, se o diretor do filme, ou até mesmo o roteirista, tivesse focado na história do principal, aliás, na história principal, que era o samaritano, teria feito mais sucesso o filme, teria enganjado mais. Porque todo mundo sabe que filme de super-heróis, somente nos tempos atuais, nos tempos agora, faz sucesso, né? A não ser que não seja bem desenvolvido. Que no meu ponto de vista foi esse filme, acho que deixou muito a desejar nesse quesito. Né? Porque no finalzinho as lutas dos super-heróis com os vilões foi muito legal. Em relação ao vilão, eu não acho legal o vilão que é tipo meio bom e meio ruim.
eu não acho legal, porque vilão você tem que pegar tipo um ranço, vamos dizer assim, né? Da cara do personagem do vilão. Igual, eu vou mudar assim um pouquinho de referência, igual Game of Thrones, né? Game of Thrones, eu duvido que não tenha detestado o personagem de Joffrey, né? O rei nojentinho que assumiu o trono depois que o pai dele morreu. Eu duvido que alguém não tenha detestado ele. Por quê? Ele não tinha nada bom, ele era ruim mesmo, aquele menino, né? Então, voltando pro filme, legal pra mim é personagem que é assim, que você sabe que ele é ruim, entendeu? Que ele tem que pagar pelo que ele fez. Personagem que fica, tipo, até meio perdido, meio confuso, sabe? Você fica assim, então não era pra ele ter morrido, não. Entendeu? Eu gosto assim, de vilão, que ele é vilão e acabou-se, entendeu? Porque para ser o herói já basta o herói do filme, né? E outra coisa assim que me deixou a desejar também foi, que deixou a desejar, foi umas cenas que teve quando o pessoal tipo tentou fazer a revolução no filme, uns personagens coadjuvantes, né? Ficou muito meio superficial, você viu, tipo assim, meu Deus do céu. Porque não teve aquele impacto, aquela cena, sabe? Que nos passou realidade, nos passou veracidade. Ficou meio vaga, sabe? Porque, tipo assim, não teve aquele corte de câmera que quando você sai de uma cena que vai pra ela, é como se os personagens tivessem, tipo... não desse sequência. Estavam ali parados, aí já foi começar a cena, entendeu? Não teve aquele impacto realmente como deveria ter sido. Pronto, esse é a minha perspectiva não, esse é o meu entendimento que eu achei desse filme. Não achei muito legal, do início até o meio do filme, se arrastou demais, se prolongou demais, né? E só foi ficar realmente legal, só impactou assim um pouquinho a mais, só deu assim um up no filme, já no finalzinho, né? Que a gente já espera que comece a engajar daquela alavancada do meio pro final. Todo filme deve ser assim, né? Pelo amor de Cristo. No início, contar um pouco, nos apresentar os personagens e do meio para o final daquela alavancada. Mas esse filme só foi ficar um pouquinho bom no final. Né? Então é isso. E se você quiser assistir para vocês tirarem suas próprias conclusões, né, desse filme, ele já está disponível já nos aplicativos. O nome do filme é O Samaritano, é com o Sylvester Stallone, né? Todo mundo sabe que o Sylvester Stallone está bem velhinho. Acho que por isso também que não teve tantas cenas de ação, porque para não desgastar tanto, né? A gente sabe que tem dublês, mas mesmo assim cansa muito o ator, né? Tendo muitas cenas de ação ou sequências de ação. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Fui!